Olá, o vídeo de hoje é a respeito de misoginia cultural, a respeito de como uma visão negativa, uma visão ruim a respeito das mulheres se perpetua através da cultura e qual foi a origem disso. Nós temos na filosofia de Aristóteles, no seu livro sobre animais, a ideia de que, de alguma forma, o homem possui uma capacidade ativa na reprodução humana e a mulher passiva. O homem quente, a mulher fria. E essa abordagem da filosofia natural foi adotada por outros filósofos a partir daí e perpetuou-se tão poderosamente que ela pode ser vista inalterada em Tomás de Aquino 1000 anos depois. A ideia de que o homem possui a capacidade reprodutiva, de que no homem existiria algum tipo de homúnculo, de mini ser humano, e que a mulher é simplesmente um bom lugar para esse mini ser humano se transformar num bebê. Não é sequer o único lugar, é só um bom lugar, ou o lugar mais facilmente acessível. Essa ideia se espalhou terrivelmente por toda a cultura ocidental e até pelo Oriente Médio. Nós vemos Aristóteles sendo usado pelos filósofos e teólogos judeus, nós vemos Aristóteles sendo usado pelos teólogos e filósofos muçulmanos, nós vemos Aristóteles sendo a base de Tomás de Aquino. Uma das consequências dessa ideia é de que a mulher, portanto, se tornaria menos valorosa, teria menos utilidade na sociedade, na família, onde quer que seja, na medida em que ela se torna mais velha e perde a capacidade reprodutiva. Tendo essas noções baseadas na filosofia natural, um entendimento errado, limitado, de como funciona a reprodução na espécie humana, tendo essas ideias ali enraizadas na filosofia natural, por uma espiral hermenêutica, elas retroalimentam toda a visão de mundo ocidental. As pessoas olham para a história e elas leem a história usando essas lentes. E elas passam a procurar na história confirmações de que a mulher é um ser passivo e o homem um ser ativo. Quando essas confirmações são encontradas, esses exemplos são exacerbados. Quando essas confirmações não são encontradas, explica-se por via de uma exceção. A existência de mulheres fortes na história é exaltada como exceção. E qualquer comunidade que pareça conter mulheres mais passivas, que vivam para serem os bons veículos de reprodução, é exaltada como se fosse a regra geral da humanidade. Um exemplo é quando nós temos situações muito similares entre um personagem que é mulher e um personagem que é homem. Por exemplo, entre Cleópatra e Salomão. Nós temos Cleópatra sendo representada como muito sedutora e como usando esse poder para a base de todo o seu governo. Isso é visto por uma lente negativa, como a exceção. Às vezes admirada, às vezes criticada, mas exatamente como uma exceção. Enquanto Salomão, expandindo o seu reino através dos casamentos, não é visto como um sedutor e não é representado da mesma maneira como a Cleópatra é representada. Essa visão, essa interpretação de quem é Salomão e de quem é Cleópatra, embora os dois estejam fazendo a mesma coisa numa situação cultural muito semelhante, se dá exatamente porque você acessa essas histórias já com a lente pré-concebida da ideia aristotélica e da filosofia natural, de que a mulher é um ser passivo e ligado à reprodução e o homem um ser ativo, que tem nele o poder da vida.
E muitas falácias são usadas para perpetuar essa tradição. E falácias como desde a origem dos tempos, desde as civilizações passadas, os homens são protetores e provedores, e o apelo às metáforas naturais, é assim que os animais vivem, tudo isso se relaciona a essa mesma origem da filosofia natural, que está ali relacionada basicamente à tradição aristotélica e que se enraizou em várias formas religiosas. Então os homens simplesmente usam essas falácias para perpetuar essa tradição. O que nós precisamos fazer é limpar as nossas mentes do vício nessa espiral hermenêutica e acessar propriamente as ferramentas da filosofia natural e da metafísica sem estarmos previamente já comprometidos em manter essa visão, em perpetuar isso que foi um erro. O conhecimento que nós temos hoje de filosofia natural é muito mais preciso e não é simplesmente uma evolução histórica, porque aquilo que nós sabíamos 1000 ou 2000 anos antes de Cristo também era muito mais preciso do que o que nós tivemos no intervalo. E a capacidade de observar isso de maneira metafísica também pode ser feito muito melhor, nos livrando de uma teoria negativa, de uma teoria que causa dano, e repensando essas coisas com uma mente limpa. Não é uma questão de nos livrarmos da história, mas uma questão de acessarmos propriamente os momentos dourados da história da humanidade, os grandes e bons momentos da história da humanidade. E nós precisamos limpar o nosso ambiente, de modo que as pessoas não se sintam pressionadas a manter essa tradição cultural, mas que elas possam pensar livremente e desenvolver boas ideias, que não são necessariamente novas, mas que são positivas a respeito de como nós devemos tratar todos os membros da raça humana.